Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje eu vou estar ensinando aí uma das maneiras de fazer o desafio 159. Por sinal, foi um desafio que eu gostei bastante de fazer assim. É bem desafiador, né? Desculpa aí a besteira. Mas basicamente o que a gente precisa fazer é um espirógrafo, certo? Que é esse desenho aqui. Tá bom? Então, e aqui a gente tem algumas dicas que o Alteryx deixou, né? O pessoal da Alteryx deixou. Se vocês estão vendo esse vídeo com gritaria e tudo mais, né? Estou gravando, estou tentando trabalhar com o ruído o máximo possível, né? De retirar o máximo possível, mas vamos embora. Então, ele já dá aqui, né? Os passos. Cria uma referência, cria os pontos que formem o círculo. A gente vai precisar de 16 pontos. Use a ferramenta para união para criar os pontos finais, crie uma matriz para as arestas e adicione os dados originais. Beleza? Eu vou mostrar como eu fiz aqui ó, o resultado. Ó. Tá? Daqui, ó. Bem legal. Na semana passada eu fiz um vídeo e ajudou muito, né? Se alguém teve a oportunidade de ver, vai ajudar aqui para esse desafio, que é o Create Points, né? Então hoje, ou você tem uma latitude, uma longitude e uma latitude já pronta, você pode criar uma, né? No meu caso aqui, ó, eu criei uma, mantive aqui um lat long, né? E aí eu criei o ponto. Beleza? Deixar nas ferramentas geográficas. E olha que legal. A gente tem essa ferramenta aqui, que em português ela chama área de trade. E basicamente eu estou pedindo para ela pegar um ponto, certo? E criar um raio em relação a esse ponto de 1 km. Beleza? Então se a gente vir aqui, em relação a esse ponto, a gente já tem o nosso círculo. Que basicamente é o que o pessoal da Alteryx aqui pediu. Ó. Cria uma referência para a criação do círculo, a gente criou o Create Point. Né? Agora a gente tem que criar o ponto. Tem uma ferramenta que chama, essa daqui, suavizar. Tá? E ela tem, basicamente, a gente tem que escolher o campo espacial que a gente quer. Né? E aí a gente vai, eu coloquei algumas opções aqui, só para ficar bem visível, tá? Um raio máximo de 2 km aí, no nosso caso a gente tem 1. E a unidade quilômetro, mas olha o que ela faz, ó. Olha que legal, olha no mapa, tá vendo que ela criou os pontos? Basicamente, depois eu coloquei uma ferramenta de divisor de polígonos, então só voltando aqui, ó. Uma coisa importante de se falar. Toda vez que a gente cria um objeto espacial, ele vai adicionando aqui embaixo, tá vendo? A gente sempre vai ver o centroide e o objeto. E você consegue referenciar aqui, ó, centroide, né, se você quiser tirar, ou deixar ele e o objeto. Tá? Quando a gente fez a ferramenta de suavizar, a gente trocou o nosso objeto espacial, que era o círculo, por esses pontos. E no divisor de polígonos, né, a gente pediu para ele dividir em pontos. Então, toda vez que ele acha um ponto aqui, ó, que liga um outro, ele quebra. Olha que legal. Então, a gente já criou uma referência, né, para essa parte do círculo. Né? O legal desse desafio, assim, quando eu pensei em fazer ele assim, né, primeiro a gente precisa juntar tudo e depois tirar o que a gente precisa. Né? Então, o pessoal da Alteryx disse que a gente precisaria de uns 16 pontos, certo? Aqui nós temos 17, né? Aqui eu só coloquei um select aqui para melhorar a visualização. E aqui, ó, eu tirei a partir da segunda linha. Então, split sequência número 0. E aqui a gente tem o nosso resultado aí do que sobrou, né? Que vai ficar lá na frente. Nesse ponto. Esse ponto aqui, o que basicamente eu estou fazendo? Né? A gente precisa juntar os pontos. Então a gente só tinha os 16 pontos, né? E aí, na verdade foi uma das maneiras que eu encontrei assim, que eu demorei até um pouco para chegar nisso. Falei, putz, e se eu deixar tudo, né? Deixa eu fazer um join aqui, eu duplico esses caras por long, né? Ou por lat, tanto faz. E aqui, basicamente, eu vou ter todas as combinações possíveis e duplicando esses pontos.
tá bom? Vai fazer mais sentido lá na frente. E aí, eu vou até colocar algumas ferramentas a mais aqui de navegar, para ver se fica melhor a visualização. E aqui. Deixa eu executar rapidinho. Tá? Então aqui a gente tem dois campos. Você vê que eles estão se sobrepondo, né? Tá vendo que tá verdinho e outro em vermelho, tá? E aí, beleza. Basicamente ele pediu para usar uma ferramenta união para unir esses pontos. Só que na base principal que a gente recebeu aqui da Alteryx, a gente tem as linhas, né, que vão ser realizadas as conexões. Nessa ferramenta texto para colunas, né, acho que a gente já até falou dela, mas ela pode dividir em colunas ou em linhas. Então, se você divide em linhas, ela monta de como estava e agora como está. Ela quebra em linhas. Beleza? E basicamente eu fiz um join aqui pelo número de ponto e por conexão pela segunda coluna que a gente criou aqui, que basicamente é essa aqui, request, sequence, split, sequence, tô vendo só o nome se tá certo. E aí a gente casou todas as combinações possíveis, beleza? Basicamente aqui eu fiz um create, desculpa pessoal, deixa eu melhor explicar um pouco melhor aqui. Dentro da fórmula, você também pode criar coisas, né, objetos espaciais, tá? Se você vem aqui, e dá um ST, você tem ST centroid, create line, create point. E no nosso caso, a gente já tinha os pontos que a gente queria, então a gente só precisava ligar, né? Então a gente ligou o nosso objeto com o nosso outro objeto. Por isso que a gente duplicou aqui, para criar como se fosse uma linha de referência. Basicamente aqui a gente está seguindo o próximo passo, que nada mais é, né, para a criação das matrizes e tudo mais. E por último, a gente está fazendo um join pelos dados originais. Beleza? Acho que ficou até um pouco confuso explicando assim, né? Posso dizer, mas foi um desafio, assim, um desafio bem difícil. Eu achei bem difícil, foi bem legal pensar. Demorei um bom tempo, né? Tanto que até esse vídeo vai passar um pouco aí do que eu esperava. Mas eu espero que vocês tenham pegado, assim, né? Eu acho que a essência é mais, é claro, chegar no resultado é legal, mas pegar as informações principais das ferramentas geográficas, né? Essa parte do teste de columns. E que a ferramenta fórmula também pode criar objetos espaciais. Nesse caso, nós estamos criando as linhas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem bem, a gente se vê no próximo. Um abração, hein? Tchau, tchau.